E se eu te dissesse que a Sexta-feira Santa não é apenas uma data religiosa, mas também um dos maiores símbolos de algo muito maior, algo que pode estar ligado ao fim de tudo? Enquanto milhões lembram do sacrifício de Jesus, poucos percebem os sinais, os padrões e os mistérios escondidos por trás desse dia. E hoje, você vai entender por quê. Antes de continuar, já se inscreve no canal Mundo das Curiosidades Reais, porque aqui a gente revela coisas que muita gente prefere não enxergar. E deixa o like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. A Sexta-feira Santa é o dia em que Jesus Cristo foi crucificado. Um momento marcado por dor, sacrifício e um amor que mudou a história da humanidade. Segundo a Bíblia, Jesus foi traído, julgado injustamente e levado até a cruz, onde entregou sua vida pela humanidade. Mas o que muitos não percebem é que esse evento não foi apenas um momento isolado. Ele foi um cumprimento de profecias. Séculos antes, já existiam textos que falavam sobre alguém que viria, sofreria e salvaria o mundo. E isso levanta uma pergunta inquietante. Se aquelas profecias se cumpriram, será que outras também podem se cumprir? A Bíblia não fala apenas sobre o passado, ela também fala sobre o futuro. E muitos estudiosos acreditam que estamos vivendo sinais descritos há milhares de anos. Guerras, crises, mudanças no comportamento das pessoas e até fenômenos naturais cada vez mais intensos. Em Mateus 24, por exemplo, Jesus fala sobre sinais que antecederiam o fim dos tempos. Mas calma, isso não significa que o mundo vai acabar amanhã, mas sim que existe um padrão acontecendo. E o mais assustador é que muita gente ignora isso completamente. A Sexta-feira Santa representa um sacrifício, mas também representa um aviso, um lembrete de que existe um plano maior. E ao longo da história, várias pessoas tentaram entender esse plano. Algumas criaram teorias, outras estudaram profecias. E algumas acreditam que certos eventos atuais não são coincidência. E é exatamente sobre isso que muitas pessoas estão começando a se aprofundar. Inclusive, existe um material que está ajudando muita gente a entender melhor essas conexões. Eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado algo chamado Profecias do Fim do Mundo. Lá você consegue se aprofundar muito mais nesses sinais e entender coisas que não daria tempo de explicar tudo aqui. Agora pensa comigo. Se no passado as profecias se cumpriram com precisão, o que garante que as próximas não vão se cumprir também? E se os sinais já estiverem acontecendo, mas a maioria das pessoas está distraída demais para perceber? A verdade é que ninguém sabe o dia, nem a hora, mas os sinais, esses podem ser observados. E talvez entender isso seja mais importante do que parece. A Sexta-feira Santa não é só sobre o que aconteceu, mas sobre o que ainda pode acontecer. Pode ser apenas coincidência, ou pode ser um aviso que muita gente ainda não levou a sério. E agora eu te pergunto, você acha que estamos mais próximos do fim? Ou tudo isso não passa de interpretação? Mas antes de você responder, deixa eu te mostrar algumas coisas que estão acontecendo hoje e que muita gente simplesmente ignora. Nunca na história tivemos tantas guerras acontecendo ao mesmo tempo. Nunca vimos tantas pessoas ansiosas, perdidas, sem direção. E algo ainda mais curioso, a forma como o mundo está mudando. Cada vez mais rápido. Coisas que antes levavam anos para acontecer, hoje acontecem em dias, ou até horas. E isso levanta uma questão. Será que tudo isso é só evolução? Ou existe algo por trás que ainda não entendemos? Em várias passagens bíblicas, existe a ideia de que, antes do fim, o mundo passaria por um período de confusão, onde o certo pareceria errado, e o errado começaria a parecer normal. E olha ao redor. Quantas coisas hoje são completamente diferentes do que eram antes? Valores mudando, comportamento mudando, e até a forma como as pessoas enxergam a verdade. Para muitos, isso é só mudança de geração. Mas para outros,
Isso pode ser exatamente o que já havia sido previsto. E talvez o ponto mais importante não seja o fim do mundo em si, mas sim como cada pessoa está vivendo hoje. Porque se tudo isso for verdade, então não se trata de medo, mas de preparação. Preparação espiritual, emocional e até mental. E é exatamente por isso que muitas pessoas estão buscando entender mais profundamente essas profecias. Não por curiosidade, mas para realmente se preparar. E como eu te falei, eu deixei aqui na descrição e no comentário fixado o material. Profecias do Fim do Mundo. Ele reúne explicações, sinais e interpretações que podem abrir sua mente para muita coisa. Se você quiser se aprofundar de verdade nesse assunto, vale muito a pena conferir. A verdade é que o mundo sempre teve mistérios, mas nunca tivemos tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, tanta dificuldade de entender o que realmente importa. A Sexta-feira Santa nos lembra de algo essencial, que existe um propósito, um sacrifício e, talvez, um plano maior acontecendo. E ignorar isso pode ser mais arriscado do que parece. Agora sim, eu quero saber de você. Você acredita que esses sinais são reais? Ou acha que tudo isso é apenas coincidência? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal Mundo das Curiosidades Reais, porque aqui você vai começar a ver o mundo de uma forma diferente.